Olá, pessoal. Como primeira aula, seguindo essa dinâmica, devo fazer uma introdução que, ao meu ver, torna o aprendizado dessa disciplina mais fluido. No caso, vamos tratar de noções de lógica matemática, no que tange ao que é mais imprescindível para a disciplina de matemática discreta. Deste modo, como um dos livros, uma das bibliografias da ementa, é o Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, da Judith L. Gelsinger, e está na quinta edição aqui, mas também se aplica a qualquer outra edição, principalmente a que é utilizada na disciplina, né, que é a sétima. Vamos fazer aqui o uso do capítulo 1, exclusivamente, e não sofreu mudanças significativas de uma edição para outra, né, nesses dois tópicos, de seção 1.1 e seção 1.3. Perante isso, podemos aqui tratar de alguns pontos importantes antes de começar a aula em si. Seria pelo que é noções de lógica e os nossos objetivos. Falando sobre o que é noções de lógica matemática, podemos definir como a interseção entre a lógica e a matemática, onde seu propósito é a inferência do valor verdade de uma proposição. Guarde essa palavra, proposição, ok? E seria um subcampo de suma importância na matemática, pois possibilita a comprovação de uma teoria e a modelagem formal. Importante tomar nota que a lógica precede a matemática, parafraseando Bertrand Russell, o qual recomendo a pesquisa. Logo, ter uma base muito fundada nessa parte da lógica nos possibilita ter um arcabouço melhor, principalmente de pensamento, de um pensamento mais afiado, e nos possibilite, sobre qualquer circunstância, dado um problema matemático, conseguir modelá-lo e conseguir resolvê-lo. Já tratando aqui dos objetivos, temos como meta entender os fundamentos da lógica proposicional e de predicados, modelar problemas da linguagem natural para a lógica formal. A linguagem natural aqui subtende-se que seja o português, ok? E aprender simbologia da lógica e matemática, porque tanto vamos utilizar isso aqui para expressar as nossas proposições, como havia dito anteriormente, e também para fazer certas modelagens nativas, naturais da matemática, seja na teoria de conjuntos, de funções e por aí vai. Considero que, com estes objetivos alcançados, todo o conteúdo posterior nessa disciplina será naturalmente compreensível. Agora, retomando o conceito de proposição, podemos defini-la como uma sentença que admite valor verdade com sentido completo, uma expressão que a qual podemos julgar como verdadeira ou falsa, e ela, por si só, vai fornecer as informações necessárias para se atribuir esse valor verdade. Logo, aqui temos esses dois exemplos aqui, que seria a disciplina de matemática discreta é fantástica. Ok, existe aqui um julgamento subjetivo, vai depender do indivíduo, mas há de ser facilmente atribuível esse valor verdade, seja como verdadeiro, seja como falso. O céu é azul, isso é unânime, Isso aqui podemos afirmar, seja qualquer indivíduo no mundo, a depender, obviamente, das condições meteorológicas, mas isso desconsideramos. Vamos considerar somente o que aquela sentença, o que aquela afirmação tem a nos dizer. Mas existem também sentenças que não podem ser classificadas como proposições, seja quando ela não é uma afirmação, ou seja, quando o objeto da minha sentença não é conhecido. Quando eu tenho uma pergunta, como vai você, ou qualquer variante de uma frase interrogativa, eu não tenho como atribuir valor justamente por não ter uma afirmação, não ter um julgamento ali possível para se ter sobre aquela sentença. Já enquanto eles sabem muito sobre cálculo, seja de fato uma afirmação, o jeito eles não é conhecido. Não consigo ter essa informação completa, nessa sentença, para que eu consiga afirmar, julgá-la como verdadeiro ou como falso. E, por último, existe um caso especial que é chamado de autorreferência, ou seja, quando aquela sentença se autoafirma. No caso, essa proposição é falsa. Mesmo que a gente possa julgar inicialmente um valor verdade como verdadeiro ou como falso, entraremos em um ciclo que geralmente pode ser referenciado como o paradoxo do Pinóquio, pois caso assumimos essa proposição como verdade, logo ela é falsa. Mas se ela é falsa, então isso cancelaria o valor anterior atribuído e torna essa sentença agora falsa. Mas se ela é falsa, isso vai, novamente, considerá-la como verdadeira e por aí vai. Recomendo dar uma pesquisada aqui no Paradoxo do Pinóquio para ter uma noção sobre isso. Pois bem,
dado o conceito de proposição, podemos avançar e introduzirmos o conceito que permite a composição destas proposições. Em cada um destes casos aqui, que foram abordados, são proposições simples. É uma única sentença, o qual vai ter um valor verdade ali, único. Mas agora podemos compor mais de uma proposição através dos conectivos. E, de uma vez, podemos apresentar todos eles, né? Seria a negação, a conjunção, a disjunção, a implicação e a equivalência. Bem, se você está assistindo essa aula, com certeza você já conhece, então eu não vou me ater à tabela verdade, né, para saber todas as valorações possíveis de cada uma desses conectivos, né, dado estas proposições aqui. Porém, vamos destacar alguns pontos importantes. Em relação à negação, bem, já é conhecido, ela simplesmente vai inverter o valor lógico da proposição original. Então, se P fosse verdade, então não P vai ser falso, né? Basicamente, só para recordar. Já enquanto à conjunção, podemos conhecer as proposições componentes como fatores. Na adjunção, os componentes vão ser chamados de parcelas. E na implicação, vamos ter o antecedente e o consequente. A equivalência pode ser vista, basicamente, como uma conjunção entre implicações. De fato, seria uma estrutura equivalente da implicação, quer dizer, da equivalência, onde seria P implica em Q e P implica em P. Ou seja, tanto um quanto o outro vão fornecer ali, né, vão ser tratados como antecedentes e consequentes um do outro, né? O que nos faz levar a um conceito importante que precisamos tratar, especialmente aqui no caso da implicação, que é sobre condição necessária e condição suficiente. A implicação faz com que as proposições envolvidas formem um par de condições, onde A é a condição suficiente para B, já que, se eu tiver A como verdadeiro, basta isso para que B seja verdade. Enquanto que a condição necessária em B diz que se B for falso, então A será falso. E isso forma uma relação muito importante para a inferência, e isso implica em uma relação de inferência que é extremamente relevante para as técnicas de demonstração. E podemos sintetizar da seguinte maneira, de modo que se A implica em B, se somente se, não B, implica em A. E não A, né? Não B implica em não A. Você já deve ter visto muitas vezes esses símbolos aqui, se perguntar qual é a diferença entre eles e as condicionais, né? O bicondicional simples aqui. Basicamente, é o seguinte. Quando você tem, seja A implica em B, ou A, e somente se, né? B. Quando essas estruturas, né, essas proposições são tautologia, eu posso substituir por este símbolo. E é justamente o que buscamos nas técnicas de demonstração. Pois, se isso aqui é uma tautologia, isso só pode ser que, quando esse aqui é verdade, esse aqui é verdade. Seguindo, né, a tabela verdade, né, das valorações da implicação. E esse daqui vai ser uma tautologia quando ambos são verdade ou quando ambos são falsos. Então, isso aqui é muito interessante. E fica aqui uma informação, né, que muitas das vezes passou perdido, sem termos o devido conhecimento sobre essa simbologia. Basicamente, um exemplo, né, para não deixar tudo tão abstraído, pense na seguinte implicação. P implica em P. Simplesmente, eu sempre vou ter verdade implicando em verdade ou falso implicando em falso. Vai ser verdade em ambos. Logo, isso aqui é uma tautologia, né? Estou dizendo que o mesmo símbolo proposicional está implicando nele mesmo. Então, as valorações vão variar de maneira idêntica. Então, isso aqui é classificado como uma tautologia que pode ser transformado em P, implica, esse símbolo, né, em P. Basicamente, é isso. Para exemplificar o que acabamos de sintetizar, vamos conferir o seguinte exemplo de proposição. Se eu passar em matemática discreta, então irei estudar mais matemática nas férias, sem julgamentos. Dessa forma, temos aqui as nossas duas condições, que seria a nossa condição suficiente, o passar em matemática discreta, enquanto que a condição necessária é estudar mais matemática nas férias. Deste modo, podemos conferir como funciona aquela valoração da implicação, né? O A implica em B. Basicamente,
podemos ver da seguinte maneira: se eu passar em matemática discreta, certamente eu vou estudar mais matemática nas férias, pois eu estou me comprometendo com isso. Estou afirmando. Não fazer isso, né, não estudar nas férias, passando em discreta, seria uma contradição. Eu estou contrariando o que eu havia afirmado. Mas é o seguinte: eu não passar em discreta me impediria de estudar mais matemática? Não, né? Eu posso não ter passado, mas certamente eu ainda poderia realizar mais esse estudo de matemática, considerando que eu teria que estudar matemática para fazer cumprir matemática discreta no semestre seguinte. Enfim, mas considere o seguinte: se eu não estudar mais matemática nas férias, foi porque eu não passei em discreta. Consegue entender isso? Ou seja, eu não estou estudando nas férias porque eu não passei em discreta. Contextualizando, eu não vou estudar mais matemática do que eu pretendia. Eu posso estudar a matemática para passar em matemática discreta no semestre seguinte. Porém, eu não vou estudar matemática como eu pretendia nas férias. Só a contextualização necessária para que fique mais evidente como funciona essa implicação e como isso vai afluir nas técnicas de demonstração que trataremos posteriormente. Para fins de complemento, eu quero finalizar tratando sobre os quantificadores, que são símbolos da lógica de predicados que expressam uma relação lógica para um conjunto de entidades, sendo essas entidades objetos dessa linguagem. Mas antes disso, é preciso definir o que seria essa lógica de predicados. A lógica de predicados, ou lógica de primeira ordem, LPO, é uma linguagem mais expressiva que a lógica proposicional, que foi vista anteriormente, né, com aqueles símbolos atômicos P, Q, ou a composição dessas proposições, P e Q, não P ou Q, e por aí vai. Sendo que esta linguagem admite noções sobre quantidade e funções, o que lhe permite escrever sentenças mais complexas e que denotam um valor mais expressivo. E também, com isso, vamos precisar definir o que é esses predicados. Predicado, basicamente, é uma função lógica que, obviamente, vai retornar um valor booleano, certo? Uma valoração, seja verdadeiro ou falso, e dado um domínio, sendo este domínio que será o nosso conjunto, o universo a ser trabalhado, né, a ser inferido, e uma lei de formação, ou uma regra de formação, que basicamente define como aquela função lógica funciona. Por exemplo, em uma linguagem de programação, definimos uma função e descrevemos como funciona essa função a partir do seu corpo. Aqui é a mesma coisa. Dessa forma, ela vai produzir esse resultado como uma valoração, como eu já havia dito, né? Não me estenderei exaustivamente sobre esse assunto, já que na disciplina de lógica para a computação, esse assunto será mais extensivamente abordado. Com isso, voltemos para os quantificadores. Agora, tratando dos quantificadores propriamente, vamos focar aqui nos mais importantes a serem considerados. Começando pelo quantificador universal, que geralmente é expresso pelo para todos, tendo esse símbolo como se fosse um A invertido, né? Ele avalia se todos os elementos do conjunto satisfazem aquela expressão. No caso, a gente tem aqui assumido para todo x p de x, onde p de x, que é o nosso predicado, é 1 divide x. Logo, isso é verdade para todos os números inteiros, pois o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Desse modo, a gente teria x igual a 1 vezes x. Em seguida, temos o quantificador existencial, que é expresso como existe, com essa simbologia de um meio ao contrário, e avalia se pelo menos um objeto dentro do meu domínio satisfaz aquela expressão. Nesse caso, nosso predicado P de x é dado como 5 divide x menos 1. E de fato, não vão ser todos os elementos entre os inteiros, mas certamente existem casos que o satisfazem. Seja 1, 6, 11, basta substituir aqui, né? E por último, temos o quantificador de unicidade, ou quantificador de existência e unicidade, que é expresso como existe somente um, com essa simbologia aqui, né? Basicamente, avalia se somente um, exclusivamente um elemento dentro do domínio, vai satisfazer aquela expressão. Nesse caso, o nosso predicado Rx aqui diz que x é primo e é par. E, de fato, existe somente um número inteiro que seja primo e é par, que é o 2. E, complementarmente, tudo que já vimos sobre conectivos e proposições compostas, podemos expressar aqui através de predicados compostos, sejam p de x, i, p de x, não, para todo x, r de x e por aí vai. Esta seção inclui muitos conceitos, principalmente na parte de validade, tratando de sistemas dedutivos, mas, novamente, tudo isso vai ser abordado
a disciplina de lógica para computação, então vamos deixar para o devido tempo. Desse modo, a gente conclui esses tópicos e vamos aqui para uma síntese que vai recair para a próxima aula sobre técnicas de demonstração. Por fim, aqui se segue todas as técnicas de demonstração que serão abordadas na primeira parte da disciplina, né? Seja a demonstração direta, contraposição, exaustiva, contradição e indução matemática. Em dos pormenores, podemos detalhar que a demonstração direta é basicamente tomarmos P como verdade e concluirmos que Q é verdade ao se assumir que P seja verdade. Por isso esse símbolo aqui, já que essa implicação só será satisfeita se, quando meu P for verdade, meu Q seja verdade. Por contraposição, não é muito diferente, é simplesmente a inversão, né, do papel entre essas expressões lógicas, entre essas proposições, dado que a contraposição é uma equivalência à direta. Podemos provar isso através de deduções, seja a tabela verdade ou outro sistema dedutivo, mas podemos aqui fazer uma manipulação simples para conseguir concluir isso. Temos P implica Q, podemos assumir uma outra equivalência existente, que é a transformação dessa implicação em operação de disjunção. Seria um não P ou Q. Se fizermos a relação entre P implica Q e não P ou Q, eles vão admitir as mesmas valorações, seja pela tabela verdade. Isso é bem direto. Dessa forma, como temos a disjunção, podemos inverter as parcelas não P e Q sem afetar o valor verdade dela, né? Ela vai ser preservada. Então, podemos considerar como P ou não P. Desse modo, a gente pode fazer o passo inverso. Se sairmos daqui e viemos para cá, podemos fazer o passo inverso a partir dessa estrutura. Quando eu fiz esse passo, surgiu uma negação aqui em P. Então, quer dizer, se aqui é Q, então a forma original seria não Q, implicando não P. Basicamente, seria uma forma mais superficial, mais rasa, de fazer essa prova de equivalência entre a direta e a contraposição. Logo, se eu provo pela contraposição, eu vou ter o mesmo efeito se caso eu provasse pela direta. Porém, eu estaria facilitando esse passo a passo, né? Quando eu assumo a prova por contraposição. Geralmente é isso que queremos, né? Já a exaustiva é simplesmente assumir uma quantidade finita, geralmente finita de casos, P de 1, P de 2, até P de N, né? Desse modo, em cada um desses casos, fazer uma prova direta, digamos assim, onde vamos chegar em Q, em todos estes casos. E se, a partir de PI, eu cheguei em Q para todos estes casos, logo eu teria exaurido todos os casos possíveis, de tal modo que eu comprovo a minha sentença original, né? Consigo fazer a minha prova através dessa expressão. Por isso, eu tenho aqui essa conjunção, né? Preciso garantir que todos os casos vão satisfazer a partir de assumir PI, né? P1, P2, P3 e por aí vai. E eles vão chegar em Q, de fato. Já por contradição, ocorre um pouco diferente. Basicamente, vamos tomar por hipótese não somente P, mas também a negação de Q. Logo, teremos a munição tanto da nossa hipótese quanto da nossa tese, porém negada, com o intuito de quê? De modo que, se eu tiver essas duas informações compostas, né, em uma conjunção, isso vai chegar num absurdo. Desse modo, né, que a simbologia disso é o bottom, né? Desse modo, chegando no absurdo, eu concluo que o que me fez cometer este pecado matemático, digamos assim, foi assumir a negação de que. Logo, e implica em que fica provado. E a indução matemática é basicamente a parte que vimos sobre predicados, onde temos a sentença para todo x p de x, onde o predicado p de x vai ser a expressão que queremos provar, né? Seja uma soma parcial ou uma relação de recorrência, assumindo a indução forte e por aí vai. Com isso a gente conclui e para as próximas aulas vamos passar por cada uma dessas demonstrações para fornecer informações úteis e nos faça entender com mais profundidade, de certo modo, cada uma dessas demonstrações.